Cabeça erguida, apesar de tudo. O Santos não foi campeão paulista, mas eu acho que fez uma campanha digna. Voltou a trazer algum espírito de competitividade para a torcida e entrega o maior número possível de jogos na Série A do Paulista. Agora começa o ano do Santos. Agora começa mais uma etapa dessa reconstrução. E eu acho que o torcedor que com certeza está chateado, queria o título, enxergava o título também como um resgate de tudo que o Santos passou nos últimos 3 anos, do apequenamento que aconteceu nos últimos 3 anos, mas o título não vem, e isso não tem que diminuir o esforço e não tem que diminuir o trabalho entregue até este ponto do ano. O Santos faz uma campanha muito acima do esperado. Se no início do Paulista, depois da vitória em Ribeirão contra o Botafogo, fora de casa, você encontrasse um santista e falasse para ele: quer conseguir terminar o campeonato vice-campeão, jogando, competindo e ao mesmo tempo entregando uma boa campanha ao longo de toda a competição, com potencial para melhorar ainda mais no outro ano, provavelmente a maioria dos santistas trocaria naquele momento sem saber o que viria pela frente. Não é esperado que se tenha um título como esse, não era, foi muito surpreendente, e aí fica toda a parte positiva dessa campanha no Campeonato Paulista. Não se esperava, não se tinha expectativa de nada, se acabou entregando muito mais do que precisava, do que se podia imaginar, e agora vem o segundo ano, vem aí, a segunda parte do ano, e nessa segunda parte do ano o Santos vem para disputar a Série B, que é o foco de 2024. Ganhar o Paulista era um bônus, um excelente bônus para um resgate, como eu falei antes, mas a parte mais importante de tudo era o Santos ser campeão. 4 meses depois de um rebaixamento, o Santos estava numa final de campeonato, na única que poderia disputar no ano. Então o Santos fez muito mais do que poderia ter feito, baseado num elenco que foi remontado, baseado numa diretoria que chegou nova, com uma carga de problemas alta das gestões anteriores, não só da última, das outras também, transfer ban, com limitação de renda, com muitos problemas dentro do elenco, com um rebaixamento nas costas que obrigou o time a se reformular. Então isso começa desde a chegada de um técnico novo, por 15, 16 contratações novas, e a gente fala dessas pessoas e desses jogadores daqui a pouco. Então, o Santos, que jogou a final, e não jogou a final contra qualquer time, jogou a final contra um dos times mais consistentes dos últimos anos e mais vencedores dos últimos anos no Brasil. Então, o Santos, ao contrário de outras partidas que fez no Allianz, que perdeu, mas que foi amassado, que o jogo acabou com 20 minutos, que o Santos simplesmente entrou para se defender e jogar por uma bola, o Santos fez 2 jogos ok contra o Palmeiras nessa final do Campeonato Paulista. Na Vila Belmiro foi muito melhor, se impôs, soube pressionar, jogou a marcação para cima, fez com que o Palmeiras se incomodasse com a presença ofensiva do Santos. Não repetiu a mesma estratégia dentro do Allianz, muito difícil fazer isso dentro do Allianz, não é qualquer time que entra dentro do estádio do Palmeiras e sufoca o Palmeiras lá dentro, é um time que precisa de muito pouco para criar uma chance real de gol, é um time que precisa de muito pouco para precisa de muita coisa para ser desestabilizado e muito pouco para ficar em vantagem no jogo. É um trabalho de longevidade relativamente grande para os padrões de Brasil. Então, o Santos cai, né, perde a final, mas eu saio com um sentimento de cabeça erguida. Tem mais para se construir a partir daí. E eu sei que ninguém quer ouvir isso. E não é um discurso de derrotismo, não é um discurso para dizer é isso aí que vai ser daqui para frente e o mediano nos basta. Não é isso. Eu acho que é uma construção e um entendimento de momento. O Santos é hoje um time de Série B. O Santos não vai disputar grandes títulos nesse momento. Talvez daqui 1 ano, talvez daqui 2 anos, volte a ter tamanho, volte a ter capacidade de disputar títulos grandes.
É uma fase. Essa fase é dura. Evidente que quando você parte de um campeonato onde a expectativa era baixa, que era o Campeonato Paulista, e chega numa etapa final com chances reais de ser campeão, porque o Santos teve chances reais de ser campeão, fez um primeiro jogo bom e poderia ter feito um segundo jogo também mais equilibrado, não fossem algumas falhas individuais. E aí a gente vai começar a também discutir nominalmente essas falhas que surgem no momento de decisão e que eu acho que para a continuidade da temporada precisa ser revisto. Mas o Santos faz todo esse desenho e o Santos hoje se reconstrói. E reconstrução não é um processo de 4 meses. Talvez não seja um processo de 4 anos, mas é um processo que precisa levar tempo e ter continuidade e consistência no pensamento. A diretoria do Santos, de novo, chega numa terra arrasada e começa a construir a partir dali. Acertou em alguns pontos, teve bons nomes que chegaram no Santos e conseguiram entregar um bom Campeonato Paulista, e tem nomes que a gente já sabe que não podem continuar. E a gente vai passar por isso também em algum momento do vídeo. O momento, no geral, não é terra arrasada de novo. É simplesmente uma lombada nesse percurso que o Santos vai fazer em 2024. Ganhar o Paulista e não subir para a Série A novamente teria sido um ano pior para o Santos. Isso é lógico. Então, não tem por que a gente pensar que a perda de um título de Campeonato Paulista para um time consistente e mais forte que o Santos hoje seja motivo para baixar a cabeça. É simplesmente uma lógica que a gente tem, dentro das poucas lógicas que se tem no futebol, de que em 2 jogos, em geral, o time mais forte vai ganhar, a menos que o time mais fraco faça 2 jogos simplesmente perfeitos. E o Santos não fez 2 jogos perfeitos. Fez um jogo muito aceitável no jogo de ida e não fez um jogo aceitável com erros absurdos e idiotas individuais que acabaram dando o título para o Palmeiras. E aí, para começar a entrar no jogo, não tenho nada que falar de arbitragem. Por mais que queiram falar que a arbitragem do Klaus não foi boa, que a arbitragem do Klaus prejudicou o Santos, que tivemos uma série de coisas erradas para avaliar, que bateu o tiro de meta com bola andando, que o Gustavo Gomes poderia ter sido expulso, nada disso, na minha visão, influenciaria o resultado do jogo. Um time que, numa final de campeonato, perde uma bola de um tiro de meta batido do goleiro, que a bola atravessa o campo, o lateral esquerdo não consegue acompanhar e não consegue utilizar a experiência, porque o problema é, o lance que origina o pênalti não é só errado pela perspectiva da bola rolando. Isso, ok, o VAR poderia ter olhado a origem do lance e ter cancelado o pênalti, ok, acho que até era a decisão correta a ser feita, e já vi, inclusive, lances do Santos em que se voltavam muitos minutos para trás no lance para poder fazer a leitura correta de todo o lance até a tomada de decisão se o VAR deveria interferir ou não, ou se o pênalti deveria ser marcado, ou se a marcação deveria ser desfeita ou não. Isso não aconteceu. O tiro de meta que o Everton bate, primeiro, é um tiro de meta que é treinado, coisa que o Santos não tem. O time inteiro do Palmeiras tem uma maturidade tática por jogar mais tempo junto, por ter jogadores mais qualificados que o Santos não tem. O tiro de meta que o Everton bateu nesse jogo, e não foi só um, teve mais de um, o João Paulo não bateu até hoje em 3 anos de Santos. Por quê? Porque não se tem consistência e maturidade tática para repetir esse tipo de leitura, para se repetir esse tipo de jogada. O time do Santos não lê o jogo assim. O time do Santos tem uma proposta limitada, e aí todo o contexto que eu acabei de falar interfere diretamente nisso, e o Santos constrói a partir do que pode, também pela limitação técnica. Então isso tem que ser colocado muito claro, porque não dá para comparar duas grandezas da mesma maneira. O Palmeiras é muito mais maduro, é muito mais acostumado à decisão do que esse time do Santos. Ponto. Volta ao lance do tiro de meta. A bola é lançada, você tem hoje um jogador no Palmeiras que é destaque do time, dentro desse time que já é muito forte e muito encaixado.
Você tem um menino que é super talentoso, que tem um potencial absurdo, que tá vendido pro Real Madrid, que foi destaque durante o campeonato e tem atuado muito bem, e foi muito bem no jogo, mesmo machucado. O lateral esquerdo que faz a recomposição simplesmente não tem condição de acompanhar na corrida, e aí não tem condição de usar a experiência. O Felipe Jonathan foi muito infantil na maneira como ele cobre o Endrick. Ele não abre os braços, ele não joga o corpo, ele não desacelera para o Endrick trombar nele e sofrer a falta, ou minimamente para desacelerar o Endrick. E aí ele chega dentro da área numa bola que estava claramente indo para a linha de fundo, e era basicamente fazer uma cobertura um pouquinho mais profissional, vamos dizer assim, porque o Felipe Jonathan foi infantil. E aí o João Paulo, de novo, não sabe se sai do gol, se fica no gol, se chega para abafar, e aí eu não entendi muito o movimento de corpo dele, porque se essa bola estava tão dividida, na minha cabeça ele tinha tempo ainda de ir com as mãos na bola, e não ir com o joelho como ele vai, porque qualquer coisa naquele lance, ou ele iria em pé para tentar já ir com o braço aberto e deixar o Endrick tocar nele para cair, ou ele sai para tentar abafar, correndo o risco de ser driblado e de fazer o pênalti também. Mas ele não toma. Para mim, toda a movimentação que ele faz é uma movimentação parcial. Ele não ajoelhou como ele queria, ele não saiu pressionando como ele queria, ele não saiu ou ficou no gol como ele gostaria. E aí você abre espaço para ter uma jogada que no VAR fica claro que houve o toque, mas aí você pode discutir se o Endrick força esse contato ou não. O contato que o Felipe Jonathan não força no início da jogada é o contato que o Endrick força na hora do lance. E isso muda tudo. Mas assim, o pênalti muda, o Palmeiras abre o placar, e aí o Santos se perde, como sempre se perde quando está jogando no Allianz. Sempre começa a rifar a bola, começa a dar muita bola pro Palmeiras, o Palmeiras começa a gostar do jogo e cresce, começa a usar a jogada mais forte que eles têm, que é a bola aérea. Mas, apesar de tudo, o Santos vai pro intervalo com 1-0. Pontos aí que eu acho que o Carille errou na volta do intervalo. Para mim, ele já deveria ter voltado com pelo menos 2 alterações. Ele deveria ter voltado com o Morelos, deveria ter voltado com o Furk no lugar do Morelos. E eu sei que ele não poderia jogar nem 45 minutos. E eu sei que ele não teria condições de... Mas eu acho que o Furt, com 30 minutos bons e 15 minutos se arrastando, faria mais do que o Morelos fez. E eu volto ainda mais na frente para falar do Morelos. E eu voltaria com o Rainer já na do Felipe Jonathan, para tentar colocar um pouco de consistência nas laterais que o Santos fez, que o Santos tinha já problemas e que não estava conseguindo com o Felipe Jonathan fazer cobertura naquele setor. Então, para mim, erra aí o Carille na tentativa de voltar com o time e fazer as substituições durante o jogo, e depois ele vai e troca 2 laterais de uma vez só, troca o Furt também depois com um pouco mais de 15 minutos. No segundo tempo, ainda assim o Santos consegue achar algumas jogadas. Tem a bola do jogo, que é a do Guilherme, que erra, igual já errou na primeira fase do Paulista. E aí eu vejo muita gente descendo o pau no Guilherme, que ele é bagre, que ele não devia estar no Santos, que ele é o Lucas Braga 2.0. De novo, eu volto pro ponto inicial. Esse time do Santos não vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. Ele vai disputar o Campeonato da Série B. E aí o ponto é, e já entrando também um pouco na questão do elenco, esse elenco não vai ser brilhante. E ele não tem que ser brilhante. O time do Santos hoje, ele não tem que encantar pela bola que joga. Esse time do Santos tem que conquistar pontos e voltar. É só. Não tem. Esse time não tem que ser lembrado na história como não tem que ser lembrado do ano passado que caiu. Esse time não precisa trazer dali o futebol arte e voltar. Não vai ser o Santos de 2010. E não chega nem perto de ser. Talvez não chegue a ser o Santos de 2014. Mas esse time tem que pontuar e subir. Essa é a obrigação. O que vai acontecer em 2025, aí é outra conversa. E um ponto importante. Esse time que está jogando hoje, se o Santos não tivesse caído, ele não seria próximo disso aí. Porque o Santos teria ainda assim muito mais gente que não saiu do time
por conta da renovação que teve. Então, eu acho que tem dois fatores aí muito importantes de contexto que não dá para ser esquecido. Esse time foi montado para jogar a Série B, que começa a partir daqui a 15 dias, e que precisa ainda de outras peças. E esse time tem totalmente a montagem dele baseada na queda. Então não dá para achar que o Santos ia jogar um futebol vistoso ou que ia ter um time que ia se propor jogo, que ia ser... Até porque isso não é filosofia do técnico que está à frente desse time. Então, de novo, é preciso ter esse check de realidade, porque não vai acontecer. O Santos não vai ser primoroso. Talvez suba com certa facilidade, mas não vai ser primoroso visualmente. Vai jogar, vai ganhar pontos, vai ganhar de 1-0, vai tomar pouco gol, vai perder poucos jogos e vai subir com certa tranquilidade. Mas isso não quer dizer que o Santos não tenha que melhorar. Mas para fechar o capítulo do jogo, o Santos, quando toma o segundo gol, toma de novo a partir de uma jogada individual. O Rainer entra no jogo, frio, e aí ele resolve meter o louco e sair driblando desde o meio da zaga. E aí você tem exatamente o exemplo, novamente, do que não pode acontecer num time de Série A. Você não pode ter um lateral que sai jogando pelo centro, querendo driblar, com o time todo saindo pro ataque, e aí o cara tenta sair driblando. Não acontece assim. Não adianta você querer... Ah, não, porque ele tentou quebrar a linha. Não, ele tentou fazer uma coisa que ele não sabe, e que em alguns momentos, quando ele era lateral direito mais avançado, ele tinha uma liberdade maior para fazer, porque tinha todo o sistema defensivo para poder recompor. Coisa que ele não teve dessa vez. Dessa vez, o segundo lance sai e se origina a partir dessa jogada, e depois tem ali a inversão de jogada, o cruzamento na área, aí existem as falhas subsequentes desse processo. A bola vai para a esquerda, vem o cruzamento, o Flávio Lopes desvia de cabeça, nas costas do Joaquim, o Aníbal Moreno faz o segundo gol. Então, não foi um gol achado do Palmeiras. Até nesse lance existe a construção, existe a leitura do que esse time sabe fazer ou que não sabe. Coisa que não tem do lado do Santos. Então, se esse time do Santos inicia a temporada falando que tem novos nomes e jogadores experientes, e alguns jogadores da temporada passada que toparam essa missão, agora, fim de Paulista, é o momento de repensar algumas dessas decisões que foram tomadas no passado. Carille, para mim, é o menos culpado de tudo, fez um campeonato muito acima da média, entregou muito acima da média e, de certa maneira, conseguiu colocar ali um modelo de jogo, uma maneira que o Santos foi competitivo e que entregou o que precisava entregar. Ser campeão seria muito bom, seria demais. Não foi, mas não é por isso que tudo perdeu e tem que mandar e tem que se destruir tudo que foi construído até agora. Porém, um ponto que ele não pode abrir mão a partir de agora. Ele tem que olhar a base. O Santos tem pelo menos uns 4 nomes que poderiam fazer parte desse time hoje e que poderiam trazer essa renovação novamente e que poderiam dar ganho técnico para esse time. E aí eu tô falando do JP Sherman, que em todas as vezes que entrou no campeonato entrou muito bem. Eu tô falando do Jair, que me parece ser realmente o potencial que todo mundo fala que ele vai ser em questão de qualidade técnica. E eu acho que aí ele tem que conseguir usar um pouco mais na volta do Souza, que eu acho que em algum tempo também vai ganhar a posição. Entender qual que é o momento do Sandri. Entender por que o Miguelito não vai a campo. Colocar o Patati mais vezes e não só nessas roubadas. Eu acho que o Patati ao longo da Série B vai ser mais bem utilizado. E aí, se o Enzo Monteiro também for uma opção, colocar ali em algum momento. O que não pode é ele se fechar em cima de querer mais contratações. O Santos, inclusive, contratou um lateral direito do Mirassol que eu não vejo necessidade, mesmo que o Rainer vá para a direita. Para a esquerda. No lugar do Felipe Jonathan. Não faz sentido. E isso poderia ser revisto. E aí, 2 pontos que eu acho que são decisões mais duras que precisam ser tomadas pelo Marcelo Teixeira e pela diretoria do Santos. A primeira é a do Morelos,
que teve o Campeonato Paulista para entrar em forma e não conseguiu. E aí o Jorge foi dispensado por não conseguir fazer esse recondicionamento físico, essa volta aí, e o Santos dispensou. E agora o Santos tem que tomar essa outra decisão. O Morelos não pode continuar nesse elenco, ele não vai ser útil. Eu acho que se o Bigode tivesse à disposição hoje, ele iria para o jogo e não o Morelos. Foi pela falta do que necessariamente por uma capacidade técnica. O Morelos não justifica em nada a sua permanência em campo. Ele não é rápido, ele não tem um bom passe, ele não finaliza de maneira excepcional, ele não tem pivô, então fica muito difícil justificar a presença dele com o que ele ganha, inclusive em salários. Topou reduzir salário pela metade, ótimo, mas não é o que a gente quer daqui para frente. O Santos precisa de um time de 11 titulares que os 11 participem do jogo. Não dá para ficar tendo um cara em campo que jogue por uma bola. A diferença que o Furt faz quando ele entra no lugar do Morelos, de fazer o pivô, de segurar, de abrir bola, de conseguir distribuir, é gritante. Dá a impressão que você bota um cara que está desinteressado do jogo para um cara que queria jogar. E ele estava baleado. Então, assim, eu acho que pro Morelos também é fim de linha e eu acho que tem que se procurar um empréstimo, vender, rescindir, enfim. Não é um jogador que vai agregar em nada, vai ficar ali pesando e não vai ser utilizado. Vai ser um gasto a mais pro clube. E o outro nome é o João Paulo. Eu vi alguns canais falando e eu esperei um pouco para também poder construir a minha própria opinião a respeito desse ponto. Mas o João Paulo, infelizmente, fechou o ciclo dele no Santos. Ele já estava muito marcado. Assim, tem dois momentos aí, né? Sem o João Paulo, o Santos teria caído 2 anos, 3 anos atrás. Fato. Ele ajudou muito. Ele foi o responsável por salvar o Santos muitas vezes. A contribuição que ele deu para o clube, ele não pode ser apagada pelo momento que ele passou em virtude de um Santos tão fragilizado como foi dos últimos tempos. Dito isso, ele virou a cara do rebaixamento no momento em que o Santos cai. Quem dava muito a cara em todas as entrevistas, e ele pagou pelo preço de ser corajoso e de ser homem, de estar lá na frente da câmera e botar a cara dele no momento ruim. Então, assim, acho que ele cumpriu tudo o que ele tinha em termos de carreira para ele. Ele tem mercado e eu acho que o Santos pode rentabilizar em cima dele, então deveria vender, deveria buscar alguma coisa. Se vai ser o Brazão, não sei, tem que contratar um outro goleiro, tem que trazer alguém que possa chegar e ser titular ou minimamente disputar essa posição e liberar o cara. E eu acho que aí você libera também uma questão meio que de energia também, porque eu acho que o João Paulo também enxerga com bons olhos essa saída agora. Não tem nada que o João Paulo faça que nesse momento possa reverter a percepção ruim que se criou, e talvez seja na bolha de Twitter que tenha se criado. Mas enfim, o João Paulo acho que encerra o ciclo e acho que deveria deixar o Santos, enfim, seguir a carreira dele. E é uma boa pessoa, é um bom profissional, não tem agora mais clima para continuar. Eu acho que é um momento bom para todos os lados se ele fizer essa movimentação. Enfim, esse é o resumo do Paulista do Santos. Fez um bom campeonato. Acho que foi um começo de trabalho muito bom. Acho que tem muito potencial para ir além. Tem peças, tem recurso de onde tirar. Pode ser que chegue 1 ou 2 peças aí de contratação. Pode ser que a gente se desfaça de 1 ou 2 peças. No atual momento, tentaria uma negociação com o Felipe Jonathan, tentaria uma negociação com o João Paulo e tentaria uma negociação também com o Joaquim. Apesar de ser um bom zagueiro, eu acho que a gente tem o Jair, que pode ser promissor de jogar nessa posição, e mais importante que isso, o Joaquim tem mercado e poderia ser uma boa entrada de dinheiro que falta muito no Santos. Então acho que esses 3 eu abriria a mão para a disputa da Série B, visto o desempenho no Paulista. O Santos tem time sim, com a saída desses 3 jogadores para se manter nas primeiras posições do campeonato da Série B e subir. Se vai ser campeão ou se não vai, aí vai muito do encaixe que a gente tiver com a competição ao longo do tempo. É bem longa a competição, então tem muito tempo para fazer ajuste.
Não acho que seja o momento de caça às bruxas, não acho que seja o momento de dizer que nada funcionou e que nada deu certo. O Santos não disputava uma parte classificatória do time há pelo menos 4 anos, eu acho. Disputou uma final contra o melhor time dos últimos tempos do futebol brasileiro e caiu de pé. Perdeu, não é bom, ninguém queria, mas não foi amassado, não perdeu de goleada os 2 jogos, não foi, disputou como poderia disputar. Errou, como um time de Série B erra, e agora a realidade bate na porta. O Santos vai disputar a Série B, precisa subir, precisa continuar o processo de reconstrução, e esse é o foco principal a partir de agora. O Carille fala na coletiva que a Copa do Mundo era o Campeonato Paulista, agora a Copa do Mundo é a Série B. E é isso mesmo, é bola pra frente, não tem tempo para se lamentar. Fomos até onde dava dentro do Campeonato Paulista e isso foi muito bom em termos de reconectar o time com a torcida e reconectar o Santos com o caminho de vitórias. Não tem como disputar um título não se classificando por uma segunda fase. O Santos chegou até onde conseguia com esse time. Poderia e era acessível ter conquistado o título. Esbarrou em falhas individuais, mas vem fazendo isso há 3 anos e agora é um momento de novo de repensar peças e agora é ajuste, agora não é reformulação. É puxar pontualmente jogadores que possam chegar para fazer o time jogar bem como titular e a partir daí construir o acesso para a Série A, que é o grande objetivo do Santos no ano. Diz para mim o que você achou aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um like, me conta aí que outros aspectos do jogo você viu. Obrigado pelo tempo que você ficou no vídeo, um abraço e até mais.